Glória a Deus. Provérbios 23, 23. Nós temos aqui um texto na NVI que diz o seguinte: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Fechemos os nossos olhos, vamos orar nesse momento. Bendizemos o teu nome, Pai, pela tua palavra e pedimos que ela venha com revelação. Que ela venha, Senhor, com entendimento. Que ela venha, Senhor, como verdade. Que ela venha nos trazendo sabedoria e discernimento. Senhor, ajuda-nos a ter a disciplina para praticá-la. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos trabalhado a questão de sal e luz, que é a parte prática do Evangelho, a parte ética do Evangelho, a parte externa, a parte ética. A gente poderia estar falando aqui, que a gente gosta mais às vezes, e estar falando sobre espiritualidade pura, que é o quê? É confiar no Senhor, que é fé, que é o Espírito Santo, a doutrina propriamente dita da espiritualidade. Só que é o seguinte, há que se ver o lado das boas obras, como diz Mateus capítulo 5, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, a igreja ela tem um lado ético, um lado relacional, um lado prático. E a gente está nesse período, nesse momento, a gente está focando nesse lado prático, nesse lado mais concreto da vida cristã. Até porque há necessidade da gente entender que o cristão ele tem que ser um testemunho, mas também o cristão muitas vezes tem sido um destestemunho, tem sido muitas vezes uma vergonha para o nome de Cristo, e essa é a razão pela qual muitos não querem professar a fé, não levam a sério a fé, exatamente por isso, porque eles veem na vida de pessoas aquilo que eles não gostariam nem de viver e nem de ver. E mais ainda, na última vez aqui que eu falei sobre a bebida, coisa do gênero, eu disse a você o quê? Que não dê brecha para desviado. Porque desviado, ele quer olhar um errinho seu para ele continuar no mundão. E ele pega e ele então usa esse tipo de argumento. Eu vou falar de 3 coisas hoje, queridos. Eu vou falar sobre linguagem, eu vou falar sobre, obrigado, querido, verdade e mentira, e eu vou falar sobre respeito. Então, eu vou falar 3 elementos da vida prática que são muito importantes, da vida ética. Eu vou falar sobre linguagem, e eu queria que você abrisse imediatamente aí Tito 2, 8. Linguagem. Vou falar primeiro sobre linguagem. Abre aí, Tito 2 e 8. Quem achar, pode ler para mim, pode ser? Existem mais 3 passagens que a gente vai abrir em Efésios 4, Efésios 5 e Colossenses 3. Vamos abrir Efésios 4, verso 29. A Bíblia diz, como Luzerne leu, linguagem sadia, use linguagem sadia, ou linguagem na tradução mais convencional, linguagem sã e irrepreensível. Efésios 4, 29, o que diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for útil para edificar, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 5, verso 3 e 4. Eu vou ler do 1, 2, 3, 4, para você entender que tem um contexto. Efésios 5, 1, 2, 3, 4. Acompanha aí, Efésios 5, 1, 2, 3, 4. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como
como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Essas são as três passagens, e a última passagem está em Colossenses 3. Então, Efésios, Filipenses e termina com Colossenses 3. Colossenses 3, verso 8 até o verso 10. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. E aí continua o texto, diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Cristo. Irmãos, essa questão da linguagem é uma das coisas que a gente precisava elaborar um pouquinho. Existem três palavras gregas, uma delas sarpros, aikorlogia e akagnostos. Todas elas estão correlatas com coisas reprováveis ou coisas obscenas. Na Bíblia você vai ver discussões fortes. Na Bíblia. Aliás, você praticamente vê um palavrão de Paulo. Praticamente, eu vou consertar para você entender que o assunto é denso. Praticamente você vê um palavrão de Paulo. Quando é? Ele fala assim: eu fui hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, mas aquilo que era ganho, reputei-o como esterco. E tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Essa palavra esterco no grego eu não vou falar aqui, tá? Eu podia falar aqui, aquela palavrinha aqui é assim, ó. É assim, entendeu? Que é esterco. Sabe o que é, né? A vantagem do quadro, né? Aí eu não falei. Essa palavrinha aqui não é uma palavra obscena, mas é uma palavra chula. E Paulo usou essa palavra chula para falar de que tudo era, né? Era isso aí, né? Então, por que ele usou isso aí, né? Ele não considerou as coisas que ele viveu como chulas, ele fez uma hipérbole, mas também não usou uma palavra obscena, porque isso aqui não tem conotação sexual. É uma palavra chula, mas de conotação, não tem conotação sexual. As palavras todas que você viu a citação aqui, de Efésios, Filipenses e Colossenses, fala assim: linguagem deixando os gracejos obscenos. Então, um cristão, ele deve mudar o linguajar quando ele se converte. Ele se converte, ele precisa entender que a palavra dele, a boca dele é uma boca santa. Se você tem dúvidas sobre isso, é só lembrar de Isaías capítulo 6. Tem um profeta chamado, o quê? Isaías 6, qual é o nome do profeta mesmo? Baruque. Não é Isaías, é isso mesmo. Coincidíssimo. Então Isaías está lá e ele vê o Senhor no alto sublime trono, não sei o quê, ele tem uma visão tremenda. Aí ele vê: Senhor, ai de mim, que eu vou perecendo, habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de impuros lábios. O que ele falou? Eu sou um homem de impuros lábios. Irmão, se um profeta, ele podia ter dito assim: minha mente é impura, eu sou impuro, mas ele falou exatamente: eu chamo muito palavrão. Praticamente ele disse isso: minha boca é suja. E diz que o anjo saiu, pegou com Atenaz. Atenaz é o que é, né? É um garfo de churrasco. Pegou com um garfo de churrasco uma brasa do meio do altar, do meio do churrasco, e tocou na boca do camarada e purificou a boca. Disse: os seus lábios agora estão puros. Ora, se não fosse importante, por que eu não ia purificar justamente o lábio? Então, eu já vi uma vez, vou falar porque hoje não tem mais inocente aqui, então eu vou falar. Um casal, uma vez, há muitos anos atrás, conversando com a gente, estava dizendo e confessou que durante a intimidade deles, o que mais se falava era palavrão. E ela falou: ele me chama disso, daquilo. Quer dizer, o sujeito se converteu, mas a língua não. Ele está lá na cama e falando um monte de palavrão. Mais do que isso eu não posso falar, tá? Por que isso, irmão? O sujeito não compreendeu o toque do próprio Deus na língua de Isaías. A boca é feita como Efésios capítulo 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
Mas aí ele dá o contrário de palavra torpe, senão a que for produzir edificação. Então você sai de um polo torpe, que é obsceno, para palavra que edifica. Ou seja, esta boca aqui, ela amaldiçoa, esta boca aqui abençoa. Então nós saímos de um patamar de miséria, ou seja, só recebedor. Por exemplo, glutonaria. O que é glutonaria? O sujeito abre a boca, ele só recebe. Então ele é um pecador glutão, ele só come. Quando ele se converte, ele faz o quê? Ele dá. A boca dele se torna não só o instrumento de pecar comendo, mas o instrumento de edificação. O que é edificação? Ele está dando, em vez de ficar só recebendo, ele está dando palavra. Então isso é muito metafórico, é figurado. Então, irmãos, agora existe uma coisinha que a gente chama de... a gente tem que levar em consideração aquilo que chama de senso de adaptação cultural. Tem que levar em conta senso de adaptação cultural. Por quê? Porque é lógico que você teria que dizer o que é palavrão em um lugar e o que não é palavrão em outro. Ora, quando você chega em Portugal, primeira coisa que as pessoas, que o guia te fala são os palavrões de Portugal, que não são palavrões, que são as palavras lá e que o português, o brasileiro fica escandalizado, mas também tem palavra que ele vai dizer que o povo fica escandalizado. Por exemplo, quando você chega em Bogotá, a primeira coisa que nos disseram, não chame colher, chame cuchara. É cuchara, tenedor e cutídio, né? Que são garfo, faca e garfo, faca e colher. Tenedor, cutídio e cuchara. Se você chamar colher, você pega uma colher ali, pronto, acabou você. Você já está falando o órgão sexual feminino, chama-se colher. Quer dizer, e o pior de tudo é que é o nome vulgar. Então, é claro que uma das primeiras coisas que você tem que saber quando vai no exterior são os palavrões. Não para chamar, mas para não chamar. E você chega em Portugal, fila, por exemplo, não vou dizer o nome aqui, mas lá vem o ônibus, essas coisas todas são... Fila é bicha, né? Você fica na bicha aí, né? Mas, e tem coisas piores que isso. Então, isso aí é aquilo que a gente chama de senso de adaptação cultural. É claro que você tem que ter esse senso. Mas, irmão, você é bem sincero, vou pegar uma palavra aqui, ela é a vantagem de não precisar falar, que eu odeio falar, porque minha boca, isso aqui não tem, não escreva nenhuma palavra, né? Então, como eu não vou escrever nenhuma palavra torpe, aí eu posso só, né? Uma palavra assim, sabe o que é essa palavra aqui? Não é o saque que você faz, né? Sabe o que é isso aqui? Aí você bota mais um aqui e tal, né? Essa palavra aqui, eu não gosto de falar esse negócio. Mas, irmão, essa palavra foi mudando com o tempo. O cara fala assim, você tá de não sei o que comigo? Essa palavra. Irmão, em Pernambuco isso aí é um baita de um palavrão. Um baita de um palavrão. Aí você desce pro Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, as novelas... a própria Globo é no Rio de Janeiro, foi ficando em alta. A Globo foi ficando em alta, os cariocas foram ficando em alta, e isso veio do Rio de Janeiro naturalizando essa palavra. Então, essa palavra que rarissimamente eu uso, eu não sei nem se eu já usei, tudo bem, já usei, eu não uso essa palavra. Eu evito demais qualquer palavra assim, né? Quando eu erro. Mas eu digo assim, isso é um senso de adaptação cultural. É claro que você... Imagine um pregador aqui falando palavra chula o tempo todo. Você dizer, rapaz, eu não vou ouvir esse pregador, mas de jeito nenhum. E, irmãos, o pior de tudo é quando o camarada vai pregar e ele costuma soltar palavrão e ele, sem querer, solta palavrão no púlpito. Foi uma vez que eu estava lá e ele soltou um palavrão no púlpito, um palavrão mesmo. Aí falou, irmãos, desculpa, foi sem querer. Aí acabou com tudo, né? Aí acabou a pregação. Quer dizer, lá a emenda saiu pior. Né? Então, desce logo do púlpito, o irmão tomou o microfone e acabou a pregação. Isso é o hábito de soltar palavrão, e então, aquilo ali, ele revelou o caráter dele como pregador. Ele não é aquilo que está pregando, ele está fazendo uma performance. Mas, na verdade, ele é outra pessoa, sabe lá Deus as outras coisas que ele faz para poder subir no púlpito com a carne de santo, sabe lá Deus o que ele faz lá fora. Então, é um negócio complicado. Então, a linguagem sã precisa ser compreendida. Você tem que entender, em termos de adaptação cultural, aquilo que é torpe.
tem muito palavra torpe, chula, que é você mesmo que tem que analisar. Irmãos, alguém pergunta assim, irmão, o crente não pode fazer isso? Irmão, você acha que você, quando sai daqui, alguém vai lhe vigiar? Nem o Espírito Santo lhe vigia. O Espírito Santo lhe ajuda, ele não vigia, ele ajuda. O diabo é que anda em derredor, enchendo o saco, né? Mas o inimigo, que ele faz isso, o amigo não faz isso. O amigo está ali do seu lado para te ajudar. Então é óbvio que é você que tem que fazer o senso de valor dessas coisas, você que tem que julgar. Mas nós estamos falando aqui para discípulo, ou seja, para você praticar. Então pensa aí nas palavras que você tem que abandonar, né? Começando com a letra P, né? Com a letra M, com a letra S, com a letra Q, sei lá. Vai vendo aí quais são as letras que você vai abandonar. Por quê? Porque você quer. Você não vai abandonar porque eu estou dizendo, você está abandonando porque quer. A palavra de Deus orienta. Jesus xingou? Xingou. Eita, que Nilo está complicando. Em vez de facilitar, agora complicou. Já estava tão indo bem, mas, irmão, calma. Calma. Jesus xingou. Como? Usou palavra torpe? Não. Usou palavra chula? Não. Ele atacou a atitude do outro. Dizer aquela raposa. Ele chamou Herodes de raposa. Então, ele foi diante de Herodes e ficou calado, mas chamou ele de raposa. Irmãos, a Bíblia fala, em Efésios 5, que não vos associeis às obras das trevas, antes condenai-as. Você pode qualificar uma pessoa que erra? Deve, não pode, não deve. Não, é um sem vergonha. Você é um sem vergonha. Você pode falar isso. Você não está xingando. Aí você chama, você é um, aí xinga o cara. Não, você não deve usar a palavra obscena. Você deve condenar a pessoa. Mas a palavra obscena não. A palavra em si, ela é deletéria, então não use. Agora, condenar o caráter da pessoa, rapaz, você não tem vergonha mesmo, né? Você deve fazer isso. Porque você está reprovando a pessoa, você não tem vergonha mesmo, né? Claro que você vai fazer isso de acordo com a liberdade que o Espírito Santo lhe dá e com a necessidade. Fique de pé, todos os sem vergonhas aqui, por favor. Isso não existe, irmão. Né? Todo mundo aqui só tem. Todos os homens é tudo cava safado. Isso não existe. Não é assim, generalizando, atacando, falando com raiva de ninguém. Mas você não deve compactuar com aquilo que é errado. E então, quando você vê um homem, presta atenção, vocês homens, observa bem, os homens andam com outros homens, assim, tem relacionamento com outros homens, e de um modo geral o ímpio é problemático na área sexual. Geralmente o ímpio, o homem, é problemático na área sexual. Mas problemático é a palavra bem levinha, né? Se for casado e for ímpio, tem um monte de mulher. Se for um solteiro, ele usa o dinheiro para comer água e ir para a festa. E, infelizmente, a maioria é assim. A imensa maioria problemas graves nessa área sexual. E você, então, faz o quê? Rapaz, você para com isso, rapaz. Você fala assim, rapaz, isso não anda assim não, rapaz, isso deu um lugar, rapaz, isso vai acabar com a tua vida. Você está falando dessa maneira. Então, não fala, você é um cavalo mesmo, né? Você é um jegue. Não precisa entrar nesse tipo, mas seja sal, seja luz, com a sua linguagem. Abandona essa linguagem de palavrão, se é que você tem essa dificuldade. Alguns já vêm para o evangelho com essa dificuldade, outros não. Outros, lá na minha casa, eu fazia isso com meu filho e meu pai fazia isso comigo. Soltou um palavrão, tapa na boca, né? Na boca. Claro. Alguém pode trazer um apagador aqui? Interjeição. Bateu, tropeçou. Pá, esse aqui. É esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, mais o P, 5 letras. Obrigado, amado. Obrigado. Ele está perguntando, e uma palavra que eu vou usar essa daqui, ó, né? Né? Vamos supor assim, uma palavrinha que eu não quero porque eu não consigo. Eu não consigo falar para dar exemplo. Nem isso eu não consigo. Então vocês aí imaginam o que seria.
se eu não posso falar no microfone na frente de vocês, então a palavra não presta. Eu considero assim. Se eu não posso usar num ambiente, então eu não posso usá-la, então eu não uso. Não, eu estou qualificando a palavra. Aí eu não uso ela nunca. Agora, se eu estou no carro, por exemplo, sozinho, aí o cara dá uma fechada, é claro que cabe um palavrão na hora. Cabe ou não cabe? Fechada é o momento perfeito para um palavrão, né? Uma fechada, Ih, rapaz, aqui tem gente que... Não posso nem falar de gente que dirige moto aqui. É, não é verdade? Aí você vai soltar. Que Mércia, né? Aí você fala assim... Aí você fala o nome daquela mulher que você gosta, de sua vizinha. Que Mércia! Aí você fala assim... Aí eu lhe pergunto... Tem algum problema? Irmãos, eu não trabalhei esse tema na categoria de pecado. Vocês repararam? Eu não trabalhei na categoria de pecado. Eu trabalhei na categoria de santificação. Pelo que deixando os gracejos indecentes, que deixando é gerúndio. Então você está num processo de abandono do que não presta. Então você está, por exemplo, quem joga bola aqui, ó. Levanta a mão, quem participa de. Quem costuma jogar bola? Quem costuma jogar bola? Quem costuma jogar bola? Por exemplo, vocês que costumam jogar bola, não é não? Vocês ficam com raiva. É claro, porque os caras dão cada entrada em você, por trás, não sei o quê, não é? Vocês ficam com raiva. Vocês fazem o que quando ficam com raiva no futebol? Glória a Deus, né? Irmã Lídia faz glória a Deus e eu conheço pessoas que aprenderam, quando estão com raiva, dizer uma palavra que é o contrário da raiva. Ô glória, ô glória! Ô, glória. Ó, vocês lembraram até da pessoa. Ô glória! Ai, Jesus, obrigado. Aí você cria. Irmãos, você já ouviu falar do Poder do Hábito, o Poder do Hábito, do livro? Abre aquele livro e vá ler. Uma das coisas que ele fala para você criar um hábito é você criar um gatilho do hábito. Você não cria um hábito sem um gatilho. Então você fala assim, toda vez que eu tiver uma raiva, eu vou soltar um glória. Né? Aí praticamente você está dando risada de você, mas isso é um gatilho neuronal. Você cria um gatilho e de repente você tropeça, abençoado, abençoado. O cara dá um fechado, abençoado, o senhor tinha misericórdia de ti, desgraça. Aí você tira, né? Aí depois você tira o desgraça. Aí daqui a pouco você está falando o quê? Não sai mais nenhuma palavra torpe da sua boca. Porque você criou um gatilho mental. Hoje, eu sou sincero, tem uns 2 dias que eu soltei esse aqui, né? Aquela vizinha que eu citei o nome dela no instante aqui, né? Dona Mércia, né? Então, tem uns 2 dias que eu chamei Dona Mércia. Então, assim, eu ganhei o hábito, irmão, de mudar os nomes das coisas. Porcaria! Né? Falei assim, né? Como eu mudei o nome dessa mulher, aí, pra quê? Pra não dar lugar ao diabo. Porque Tito 2,8, ele fala assim, linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe, não tendo o que dizer de vós. A Bíblia diz isso. Eu não tenho nada a ver com eu estou em pecado se eu chamar Dona Mércia. Não, mas eu estou falando, eu não estou atrás de pecado, eu não estou ligando para pecado, eu estou ligando que eu estou tirando argumentos das trevas, argumentos de qualquer pessoa. Eu vou falar o quê? Você vai votar em fulano, vou. Então você... Hoje me chamaram, irmãos, eu não vou dizer quem foi que chamou, mas hoje me chamaram de cristofascista. E não foi nada... Vou até dizer quem foi. Foi um pastor. E oficialmente ele me chamou de cristofascista e o resto eu não vou dizer que foi pior ainda do que ele falou. Eu vou fazer o quê? Eu vou xingar o cara de volta? Não, então eu quero tirar... Por que eu sou assim? Explique direito por que eu sou. Porque você trabalha as raivas da maneira correta. Então você tropeça, solta um palavrão, o cara ali te contraria, você xinga, chega na farmácia, o cara não atende, você briga. Isso não é testemunho de um cristão. Você está aqui zelando, é diante de Deus, rapaz. Você é santo sozinho no carro. Você é santo, é diante de Deus. Então construa uma santidade que não seja baseada em pecado, mas baseada em melhoria, progressão, abandono. Amém, queridos? Você podia falar com a pessoa do seu lado, e aí, irmão? O que você vai deixar de falar a partir de hoje, hein? Fala com a pessoa do seu lado aí. Se você quiser, pode confessar. Aí tem alguém do lado aí que quiser confessar, pode. E aí, irmão, eu tô precisando chamar a Dona Mércia, viu? Porque, meu Deus do céu. É normal, viu, queridos? É normal.
Se alguém está falhando nessa área, não se sinta o bandido, a última mosca que pousou no cocô do cavalo bandido, não, tá? Irmãos, vamos ler agora. Vamos ler agora 1 Reis 9:4. Eu vou falar agora sobre 3 coisas, sobre a verdade. Isso é uma parte muito importante, irmão. Essa parte aqui da linguagem eu já falei. Agora eu vou falar de 3 dimensões da verdade. A verdade. Irmãos, um cristão tem que aprender a falar a verdade, defender a verdade e ser verdadeiro. Eu sei que é bem difícil o que eu vou falar aqui agora, tá? Aí sabe o que você vai fazer? Você vai tentar aprender mesmo assim. Tente. É difícil. Estou avisando logo que é difícil. Essa primeira parte aqui é muito difícil. Verdade pessoal. Preste atenção nisso aqui. Verdade pessoal. Primeira dimensão da verdade é a verdade pessoal. O que é verdade pessoal? A Bíblia chama isso de integridade no Antigo Testamento. Eu vou ler vários versículos para você. Preste atenção nos versículos. 1 Reis 9:4. Alguém já abriu, pode ler. E eu vou ler Salmo 15, 1 e 2. Alguém já leu 1 Reis 9:4? Pode ler. São 4. Se andares como teu pai Davi, em sinceridade e integridade diante da minha presença. Abre agora o Salmo 15, 1 e 2. E o Salmo 18, 25. Vamos lá, abre a Bíblia aí, queridos, que eu vou abrir ainda 4 versículos dos Salmos. Então, abre aí, Salmo 15, 1 e 2, Salmo 18, 25, Salmo 37, 18, Salmo 51, 6. Salmo 15, 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Salmo 18, verso 25. Olha o que diz 18, 25. Olha o que diz 18, 25. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Olha como Deus responde ao nosso próprio procedimento. Salmo 37, 18. E agora, se você não abriu nenhum, abra 51, 6. Abra o Salmo 51, 6. 37, 18 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Glória a Deus. Salmo 51, verso 6. Esse versículo todo mundo tem que saber. Esse versículo eu decorei. Na outra tradução, mas não, eu vou ler na NVI. Sei que desejas a verdade no íntimo. Ou na sua tradução diz, tu amas a verdade no íntimo. Provérbios 10, verso 9, por favor, Provérbios 10, 9. Eu preciso ler esses textos para explicar rápido, do que eu ficar falando sem ler o texto. Provérbios 10, 9, diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança. Provérbios 11, verso 20, é só virar a página, Provérbios 11, 20, passar o dedo e você chega. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Na verdade, os íntegros lhe dão prazer. E Isaías 29, 13, todo mundo conhece. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Irmãos, presta atenção, a verdade é uma premissa para um cristão. Então, a primeira verdade que você tem que entender é aquela que está dentro do seu coração. O que significa dentro do seu coração? É você ser verdadeiro. Tudo que você for externamente tem que estar alinhado com o que você é internamente. No dia que você disser para o cara que você vai trazer um dinheiro, aquilo tem que corresponder à sua decisão de levar o dinheiro.
Aí você diz assim, amanhã eu trago o dinheiro. Aí aqui dentro você não tem intenção de levar o dinheiro, você não é íntegro, mesmo que pareça, você não é. Porque quando você não ama a verdade no íntimo, como Deus ama a verdade no íntimo, Isaías 51:6, você não é verdadeiro. Você pode fazer várias coisas no reino de Deus com uma segunda intenção. Então você já não serve para Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4, verso 5, que Deus vai julgar os segredos do coração do homem, então cada um receberá de Deus o louvor. É por essa razão é que muita gente, quando no juízo, no dia do juízo, lá que a Bíblia fala isso, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que diz que o Senhor vai queimar as obras, e 1 Coríntios 3 também vai queimar as obras, por isso que muita gente vai ter madeira, feno e palha no serviço do Senhor. Porque se ele faz para o Senhor, então ele fazendo para o Senhor, ele fez para o Senhor aqui dentro e depois aqui fora. Mas se ele não fez de coração a vontade de Deus, do lado de fora não interessa se cantou bem, tocou bem, pregou bem, nada disso serve. O que serve primeiro é a integridade que acontece dentro do seu coração. Então você se preocupe se há um conflito em seu coração. O que é isso? Conflito em seu coração. Se você não tem certeza dentro de você se aquilo que você está fazendo é certo, pergunta, irmão. Ah, mas eu não tenho coragem. Aí eu vejo só a resposta. Eu não tenho coragem de perguntar não, senão ele vai pensar que eu não concordo. Então tu não é íntegro. Você está acabado. Você está acabado. Você não está acabado porque eu vou acabar com você, nem porque Deus vai acabar com você. Você está acabado porque você não tem perna. Você não tem perna, você não tem, o que você tem não é cueca, você tem é fralda. Você não tem estrutura para bancar nem aquilo que você crê ou não crê. Você não tem nada. Quando você disser, eu odeio Jesus, é um cara íntegro. O cara acabou de dizer, eu odeio Jesus, por quê? Não sei lá, porque não me revelaram algo melhor. No dia que revelar, eu amo. É melhor um cara que peca com convicção do que um cara que serve a Deus em dúvida. Pode ter certeza disso. Um cara que peca com convicção, no dia que ele se converter, ele vai se converter e viver com convicção. Um cara que segue a Jesus em dúvida, ele não presta. Ele não é íntegro. Ele não é íntegro. Irmãos, isso é tão sério que em Gênesis 20, verso 3, já li os versículos, não precisa abrir não. Gênesis 20, verso 3, tem um cara chamado Abimeleque, que a Bíblia diz que ele tomou a esposa de Isaac, chamada Rebeca. Aliás, não, desculpa, a esposa de Abraão, chamada Sara. E ele tomou Sara para sua esposa. E quando chegou de noite, Deus aparece para Abimeleque, ímpio, não era cristão. Aparece para Abimeleque e diz o seguinte: Abimeleque, eu te vi, eu vi a sinceridade do teu coração e eu tenho te impedido de pecar. Essa mulher não é tua, devolve. Aí ele chega lá em Gênesis 20, verso 3, vai devolver a mulher de Abraão. E ele chega para Abraão por aqui em cima. Zangado. Rapaz, você é maluco, rapaz? Se eu soubesse que era sua mulher. Aí ele vai dar bronca em Abraão. Abraão está assim, né? Eu estou imaginando. Aí ele fala assim, mas também de noite me apareceu o Senhor e me disse, não toque nele. Quer dizer, Abraão é que merecia tomar uma surra de cansação. Mas Deus foi a Abimeleque e o argumento de Deus foi, tu és sincero, você não pecou, eu não deixei você pecar porque você é sincero. Irmão, você é sincero. E eu não deixei de pegar. Tem muita gente. Integridade, se você quiser saber, o nome, na outra tradução da Revista Corrigida, é sinceridade. Sinceridade. Irmão, você é ou não é? Ou você lá dentro é, ou você lá dentro não é. Se você está com um problema interno, a gente chama de problema estrutural, procure terapia. Agora, não procure terapia antes de falar com a gente. Porque às vezes você precisa ter orientado aí na terapia. Porque você, por si próprio na terapia, eu não recomendo. Não é porque eu sou contra, eu sou a favor. Minha esposa é terapeuta, aqui tem terapeuta. É para você. O que está vendo? Você já leu esse livro? Por que você não sei o quê? Então a gente trabalha um pouco algumas ideias com a pessoa e a pessoa então vai na terapia. Indico várias pessoas na terapia e recomendo. Mas recomendo primeiro que a gente veja para a pessoa chegar lá sabendo o que está fazendo. Então, fechando o parênteses aqui, você precisa de sinceridade, olhar para si com sinceridade, se isso é que você quer mesmo, se é aquilo que você está fazendo. Você tem que olhar para você mesmo com o coração inteiro e reto, porque senão você está fingindo servir a Deus, não vai adiantar nada. Mateus.
Mesmo que o meio lhe crie o meio. Corretíssimo. É, e aí entra o segundo ponto que você citou aqui, que é a verdade do evangelho. Queridos, você falou, mesmo que eu passe vergonha, você acredita, por exemplo, em ser honesto, por exemplo. Você acredita em, como é que eu digo? Você acredita no valor de uma pessoa. Você acredita em respeito. Você acredita no ser humano. Você crê em várias coisas no evangelho. Você crê em honestidade. Você crê em verdade. Você não crê em conluio. Então, o evangelho ele ensina várias coisas para você crer, para você entender. O que acontece dessa sinceridade, só para voltar aqui para você entender a diferença? No nosso meio, a Bíblia fala que podem introduzir pessoas dissimuladamente. Por isso que existe uma diferença entre o discípulo e o crente. O crente, ou seja, a pessoa que crê, ou a pessoa que frequenta uma igreja, não significa muita coisa, não. Ele pode estar fazendo testes na igreja, teste se é amado, teste se o povo é sincero. Você já viu? Você já viu alguém dizer assim, aquele pessoal não é sincero? Você já viu alguém reclamar da falta de sinceridade dos outros? Levanta a mão aqui, quem já ouviu falar, alguém reclamar? Irmão, ele entregou o jogo. Quando esse cara diz assim, tá faltando sinceridade, ele se entregou. Como é que ele vai saber? Ele sonda o coração? Não, ele entregou o coração dele. Quando uma pessoa disser falta amor, entregou o jogo, disse que ele não está amando. Está faltando sinceridade, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que falta sinceridade? Ele sonda o coração? Não, se entregou. Então, hein? Ele está falando dele. Se entregou, assim, ele está falando dele. Ele não é sincero, está ali no meio sondando todo mundo, mas ele não está sendo sincero. Irmão, aqui não tem ninguém perfeito. Aqui tem gente que solta palavrão, aqui tem gente que mente. Misericórdia, eu vou repetir para ficar claro, viu, gravação? Aqui tem gente que solta palavrão, aqui tem gente que mente, aqui tem gente que olha a bunda de mulher, mas é casado. Isso que você ouviu. Não devia. O que ele tem que fazer? Tem que se arrepender. Ele tem que pedir perdão a Deus, tem que se limpar com o sangue de Jesus. E se ele não fizer, quem vai ficar atrás dele? Eu? O diabo não precisa mais ficar atrás daquele cara que já pecou e não se arrepende. Ele deixa no molho lá, o diabo deixa no molho. Quanto mais o pecador continuar no pecado, o crente continuar no pecado, melhor para o diabo. Ele fica aqui e é um problema. Então, a diferença é que numa igreja tem gente que quer, não é gente que já é perfeita, gente que está querendo alguma coisa, está querendo resolver os problemas reais. Você entendeu por que eu falei desses problemas reais? Agora, me diga quem é. Não sei de nada, eu chutei aqui, tá? Foi tudo chute, tá? Foi tudo chute, não sei de nada. Não vi ninguém fazendo o que eu estou falando. Eu fui no chute, porque eu sei que é gente, irmão. Sou bobo? Ah, mas tá. É gente. Agora, essa aqui é a questão. Sinceridade. A segunda é o evangelho, a fé. A fé. Você precisa crer nas coisas e assumir. Você é contra a corrupção? É contra a corrupção, acabou. Eu sou contra a pessoa mentir? Eu sou contra a pessoa mentir. Você está na empresa, você é contra a rebeldia na empresa, irmão. Você é contra, fim de papo. Ah, mas eu sou a ala progressista da igreja. Nossa igreja, a gente tem até uma ala que é para derrubar patrão, né? A gente tem o pastor lá treina a gente para ser inimigo do patrão. Não, irmão. Se você é inimigo do patrão, você não entendeu o evangelho ainda. Você não entendeu o evangelho ainda. Você não entendeu o evangelho ainda. O evangelho diz para você servir ao seu patrão como servindo a Jesus. Você quer pior? Quer pior? Eu falei, o que eu respondi para o pastor que disse que eu sou cristofascista, que eu respondi para ele foi o seguinte: este evangelho que você prega não é evangelho. O evangelho que eu prego diz para o escravo, olha só, é o que eu falei com ele. Efésios capítulo 5, capítulo 6, Colossenses capítulo 3, Paulo em momento nenhum defendeu a abolição da escravatura. Vai entender? Em momento nenhum você diz assim, irmãos, vamos fazer uma marcha contra a escravidão. Não. Paulo chega para os escravos e fala, sirva ao seu dono como se visse a Jesus. Paulo é doido, irmão.
Doido nada. Este é o evangelho genuíno, em que você não vê o outro, você vê Deus. Então, nós não nos rebelamos contra o patrão, nós servimos a Jesus. Se você trabalha numa residência, com qualquer tipo de serviço de prestação, de enfermagem, qualquer coisa, vá da banca para filho dos outros, não sei o que lá, irmão, faça isso com mais dedicação ainda. Eu vou lhe explicar por quê. Porque a casa é sagrada. Se você está dentro da casa de alguém, por qualquer razão você está fazendo algum serviço na casa de alguém, a casa é sagrada, meu santo. Você tem que fazer isso a Jesus, ao Espírito Santo, a Maria não, a Jesus, Espírito Santo, ao Pai e aos anjos. Faz com sacralidade. Você entende? Porque você crê no lar, você crê no serviço, você crê. Então, quem crê, pratica. Por isso, você nunca entra em complô dentro da empresa, em complô dentro de ninguém, para nada. Você dialoga para melhorar, mas você não entra em complô. Se entrar dois grupinhos, um para derrubar o outro, você está fora. Você está fora. Porque o cristão não trabalha com as armas desse mundo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? E outra coisa, se você estiver no meio de uma turma toda que já levantou o complô e tu está lá dentro, se levante para se manifestar publicamente contrário àquilo. Se levante e fala assim, ó, eu vou deixar aqui bem claro para todo mundo saber, eu sou contra esse tipo de postura. Esse tipo de postura é um destrutivo, eu não concordo, eu sou contrário, eu vou dizer, a palavra de Deus não diz. E levanta mesmo e fala. Tem que ser assim. E por último, a verdade falada. A verdade falada. A verdade, queridos, ela precisa ser mantida, custe o que custar. A Bíblia diz, filhinhos, como está em 3 João 1,4, muito me alegra que os filhinhos, que eles permanecem na verdade. Perfeito. Mas aqui é o texto clássico. O texto clássico aqui, todo mundo já sabe qual é. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo. Todo mentiroso é filho do diabo, irmão. A mentira não procede de Deus. Irmão, preste atenção que eu vou falar um negócio difícil. Como aqui tem muita gente já rodada de igreja, ou seja, da própria videira, e eu não me furto a dizer coisas difíceis. Teve um dia desse que chegou um casal aqui que estava visitando a conexão, e eles chegaram justamente no dia que era a apresentação da consagração aqui, de Cláudio, um bocado de gente aqui. E eu falei algumas coisas assim mais contundentes. Eles viram aqui a eleição, ficaram meio como que impressionados com a postura que a gente usa aqui na igreja. Nunca vi uma igreja assim e tal. Irmão, deixa eu falar um negócio. Cadê esse casal? Está aqui hoje? Não está. Eu não me impressiono, nem você se impressione com a pessoa que diz, nunca vi uma igreja como essa, tal. Eu e você só queremos ver fruto de conversão. Porque quando o coração mudar, o resto muda. É assim que funciona. Seu coração for diferente, tudo é diferente, ok? Perfeito. Então, veja só. Eu ia falando de verdade e mentira. Peraí, volta. Peraí. Me passei. Hein? A verdade falada, verdade e mentira. Vós tendes por pai o diabo. Irmãos, a prática do cristão concernente à verdade, ele precisa manter-se. Eu queria falar era isso. O cristão precisa bancar a verdade, mesmo que a verdade lhe prejudique. Em Atos, em Salmo capítulo 15, 1 e 2, assim, exatamente assim, quem habitará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, que não jura enganosamente. Aí ele vai dar a listinha de todas as pessoas que não mente. Uma das coisas da mentira do cristão é quando, e eu ia citar, era isso aqui, Tomás de Aquino defende, e existe uma corrente que defende uma coisa pesada que eu vou dizer, que defende que uma mentira é justificável por um bem maior. Por exemplo, chega uma pessoa na porta da sua casa para matar uma pessoa que trabalha em sua casa. Tem uma pessoa que está fazendo faxina lá, chega um pistoleiro aqui, armado aqui, fulano tá aí! Aí você fala o quê? Não, já foi. Aí o cara vai embora e você livrou de o assassino entrar e matar aquelas pessoas que estão ali. Não é verdade? Então existe essa discussão ética bem complicada. Você mentir para evitar um mal maior. Irmão, deixa eu te explicar por que é complicada a relativização da verdade. Porque agora,
Você não mais defende a verdade. Você será o juiz de quando mentir. Não, eu menti, sabe qual é o negócio? Eu menti para o guarda, mas, olha, é porque é o seguinte, o documento estava em casa, mas... Aí você começa a... É meia verdade. Você começa a ser o juiz da verdade e da mentira. O juiz da verdade e da mentira se chama a palavra de Deus ou se chama o próprio Deus. A Bíblia diz, no Salmo 15, aquele que jura mesmo com dano seu, não muda. Está escrito lá no Salmo 15. Aquele que jurando, mesmo com dano seu, não muda. Então, se você prometeu, isso vale muito no trabalho. Você fala assim, eu fico aqui até o final do ano. Aí o camarada, rapaz, você não vai largar... Eu disse a meu patrão que eu fico até o final do ano e eu não saio daqui. Mas, rapaz, você vai ficar até o final. E isso acontece muito em empresa. Você dá uma palavra e você depois vai lá e você se permite quebrar porque a circunstância mudou. Então, querido, se prejudique com a verdade, porque o Deus poderoso que vê a sinceridade do seu coração, ele é capaz de te abençoar onde você acha que está o prejuízo. Aquilo que você se apega, apega-se aqui à verdade. O cristão não tem duas conversas, o cristão só tem uma conversa. É a verdade, é a verdade. A verdade prejudicou? Paciência. A verdade abençoou? Paciência. Mas no fundo, não é nem a verdade que abençoa, nem a mentira. Quem abençoa é Deus. A bênção vem de Deus. A Bíblia diz que a toda boa dádiva e dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Então, irmãos, o cristão não pode fazer não pode ter um joguinho. Ele é alguém que trabalha com a verdade. Amém? Eu ia falar a última coisa, vou falar rapidinho, porque é só uma citação. A terceira e última coisa que eu queria falar sobre respeito. A última coisa que eu ia citar aqui é sobre respeito, mas apenas para a gente não passar isso para outra oportunidade, enquanto o pessoal está descendo aqui do pós-encontro. A última coisa que eu queria mostrar aqui para os amados é que em 1 Pedro 2,17 fala assim: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Em Efésios 6,2 fala assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. E 1 Timóteo 6,1, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra. Assim, falar aqui, eu sei que aqui tem filhos, né? Alguns moram ainda na casa dos seus pais. Estou vendo Lara, estou vendo o Enzo, está aqui também. Tem alguns filhos aqui. Falar para vocês que é uma coisa que a gente não aprendeu desde pequeno, a honrar os nossos pais, a respeitar os nossos pais. Como é que um pai ensina seu filho a respeitar? O pai ensina o filho a respeitar a mãe, e a mãe ensina o filho a respeitar o pai. E assim você está fazendo uma educação cruzada. Você falou assim com sua mãe, vem para cá. Aí você corrige a forma dele falar um com o outro. Assim você mantém que a pessoa tenha respeito. Outra coisa de respeito, respeitar os mais velhos. Outra coisa de respeito, dar lugar à mulher. Está nascendo um lugar para... Pô, não, senta aqui. Outra coisa, chefe, você está numa empresa, o camarada entrou, é uma pessoa de honra, seja um coronel, seja um vereador, seja o diretor da empresa, ou seja o diretor da escola, da repartição. É natural que você, que está sentado e ele chega, é natural que você se levante para cumprimentar essa pessoa. Quando é que eu não levanto? Eu estou sentado lá na água, amanhã de manhã eu vou dar um pulinho lá na água, a gente vai ficar conversando. Aí entra uma pessoa aqui, e isso acontece direto, estou conversando com o Cláudio aqui, entra uma pessoa. Eu dou o meu respeito à pessoa levantando. Mas a pessoa chega aqui, seu Cláudio, não sei o quê, boa noite, eu, tudo bem? Eu não estou dando respeito nenhum, mas chegou a pessoa, ele apresenta assim, aqui é o pai de fulano. Eu, opa, meu querido, tudo bem? Aí foi o cumprimento. O levantar-se é uma atitude de respeito. E você está parecendo que não. São coisas singelas como essa que faz com que você abra as portas perante você. A atitude de respeito. Não trate as pessoas que têm autoridade. Policial, por exemplo, distinga o policial. O carteiro, uma pessoa que representa a autoridade, seja quem for, você tem que distinguir essa pessoa. Boa tarde, junta os pés e cumprimenta com seus pés juntos. Não é assim. E aí, velho? Não existe isso. Falar com a pessoa assim, não existe isso. Existe a postura em que você, né,
Você estende aqui, postura, 2 pés juntos. Boa tarde, senhor. Como vai? E você estica e aperta a mão firme. O que é isso? A atitude. Você tá quando você aperta, quando você segura o braço e aperta a mão, você está transmitindo o quê? Segurança, firmeza naquilo que você está. Você está ali. Não é aqui, né? Pega a mão aqui rapidinho. Mas, senhor, a mão de boiola, não existe isso, né? É a minha, tá? Não é a dele, não é a minha. Eu dei a mão de boiola para ele aqui, ó. Não, ele nem pode, o karateca. Essa mão de boiola. Aqui, ó. Quando eu aperto, eu estou transmitindo energia para ele. Isso você está transmitindo o quê? Respeito. Você está cumprimentando e valorizando a pessoa na força com que você pega a mão. Então, são pequenas coisinhas assim, queridos, que estão dentro de uma atitude de um discípulo. Respeitar os mais velhos, respeitar as mulheres, respeitar as autoridades, tratar, hein? Respeitar o professor, meu Deus do céu. Respeitar o professor. Os outros não respeitam, você respeita. Respeitar o aluno. Como é que você respeita o aluno? Você que é professor, como é que respeita? Como é que você respeita um aluno, né? Ele trata você como uma coisa comum. Ah, professor, você quer? Não, meu filho, que é isso? Você se coloca numa posição formal em relação ao aluno. Posição formal em relação ao aluno. Peraí, pessoal. Pessoal, deixa ele falar. Ele vai falar agora. Então você cala as vozes da classe e você está... Pois não, fale. Peraí, vai falar agora. Eu estou fazendo o quê? Eu estou me colocando e valorizando. Na hora que eu dou valor a ele, eu acabei de respeitá-lo. Respeitar é demonstrar o valor que a pessoa tem. Então isso parece ser uma bobagem, queridos. Mas, ó, se o povo está perdendo a marca, o problema é do povo. Que Deus que salve o povo, irmão. Porque quem salva o povo não é Deus? Agora você já está salvo. Então, se você já está salvo, essa palavra é você. A palavra em relação à linguagem, a palavra em relação à verdade. Seja sincero, acredite, pregue, defenda aquilo que tem que ser defendido. Fale a verdade, custe o que custar, como a Bíblia fala. E respeitar as pessoas mais velhas. A Bíblia chega a dizer... em Tito e em 1 Tito, trate os mais velhos como a seus pais. Está escrito isso. Aconselhe ele como a seus pais. Então, aquelas pessoas que são mais velhas, que têm autoridade, respeite com autoridade. Vou concluir. Eu sei que ele é o diretor da escola, ela é a diretora da escola. Eu, para ir lá na escola, quantas vezes eu já disse para ele que eu tenho a maior dificuldade? Por quê? Porque na escola, a autoridade são eles. Então, assim, eu falei, rapaz, eu posso ir mesmo? Por quê? Não, pode ser meu pastor. Assim, não importa a atitude dele comigo, não importa a minha atitude com ele. Ele que tem a atitude dele comigo que ele acha que deve ter. Eu tenho a atitude com ele que eu devo ter. Qual é a atitude que eu tenho com ele? Não invadir a escola, chega lá, pastor chegou, e aí, Brá, tudo bem? Me dá um Coca-Cola aí, então. Aí fala com todo mundo, entro, subo lá. O cara fala assim, eu abri a porta, escancarou, passou, foi a boiada, né? Camarada espaçoso, né? Esse pastor espaçoso, né? Bom, a Bíblia chega a dizer que quando você chegar numa determinada festa, sente na última cadeira para esperar o pessoal lhe chamar para a primeira. Aí você chega aqui, ó, pastor chegou, né? Chega na frente, senta aqui, senta no primeiro lugar. Aí alguém chega aqui, dá licença aí que o pessoal vai passar, a banda vai tocar, vai passar por aqui, e eu fico com cara de palhaço porque aqui é a passagem. Quer dizer, eu faço papel de otário. Então, até para ir na Ágape, eu fico reservado. Por quê? Porque eu não quero passar um testemunho que seja um testemunho de gente espaçosa, gente que não tem simancol. Tem na Bíblia, deve ter na Bíblia, em algum lugar, né? Simancol no grego, né? Simancol. Então é isso aí, queridos. Que a gente, como cristão, possa ter um senso de que a gente é luz onde tiver, é sal onde tiver, é fonte onde tiver, a gente é pregação para o que a gente tiver, a linguagem que tiver, a roupa que está no shopping, o que você estiver fazendo é linguagem. Agora, sem olhar para si. Olhe para mim agora. Olhe para mim agora. Olhe para mim agora. Olhou? Você está com a roupa adequada para estar aqui hoje? Não olhe não. Olha para mim. Olha para mim. Você gostaria de ter trocado alguma coisa assim? Você pensou antes de vir para cá na roupa que ia vestir? Pensou? É porque teve gente que não pensou, simplesmente veio no mecânico. É assim que você não vai respeitar esses princípios. Quem faz as coisas mecanicamente não está construindo uma história. Irmão, olha para aqui, ó. Sapato vermelho. Já reparou aqui? Já reparou? Eu vou tirar aqui, tá? Aqui não dá para ver. Já reparou? É, mas tudo é pensado.
A maneira como que se fala, a maneira como comporta, a maneira como é pensado. Está errado ou está certo? A ou B. Não estou dizendo que nada está certo nem nada está errado. Eu estou mostrando que é assim que eu não vou chamar um palavrão. É assim que eu vou cumprimentar direito uma pessoa. É assim que a gente vai viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Você pode dizer amém nessa palavra? Dá para praticar essa palavra, querido? Dá para abandonar as palavras torpes? Dá? É difícil, mas dá. Dá. Vamos ficar de pé nesse momento, a gente vai orar e agradecer a Deus porque Ele nos instrui em tudo, tá bom? Rafael está aqui perto ou não? Eu não tenho pedido, às vezes, Rafael para orar, porque toda vez que eu oro aqui, ele está ocupado, né? Ele já saiu. Ângela vai agradecer o Senhor. Vem aqui, pregadora Ângela. Faz de propósito para ela ficar, meu Deus, tal. Ela vai agradecer o Senhor e que Deus nos abençoe, concedendo um fim de semana maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado por tudo que tu construiu em nossos corações, Senhor. Faz a gente reter e se transformar em vida, Senhor. Nos acompanha para casa e nos faz refletir em tudo isso e acordar revigorados na tua presença. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Dê um abraço na pessoa perto de você. Diga assim, você estava muito bem vestido hoje, viu? Gostei de sua roupa hoje. Você representou Jesus nessa sua vestimenta. Deus te abençoe, que a sua vida seja isso, um reflexo de Jesus.